como seria se Dragon Ball se tornasse um seinen. Não necessariamente ele se tornaria uma obra com mais gore. Quando eu tive a ideia desse título, eu estava pensando mais em algo como Jojo, que mudou para seinen, deu mais liberdade para o seu criador. Mas nesse caso de Dragon Ball, eu estava pensando mais em um seinen no sentido de que ele se tornaria mais sério, maduro e filosófico. E para isso, não necessariamente precisaria se tornar um seinen para ser isso. É só a gente ver Chainsaw Man e Jujutsu aí, que são obras bem mais diferenciadas e ainda assim são shounens. Enfim, partindo aqui da história, depois do final do Z, na verdade eu acredito que nessa timeline eu botaria que as esferas do dragão, por algum motivo, elas deixaram de existir e você começaria a história com o Goku no espaço, porque na história já teria se passado vários anos, a Tite teria morrido e o Goku teria ido embora da Terra para explorar o universo. Nesse caso, o Goku seria de novo um Goku mais sério, porque Goku infantilizado realmente eu não gosto. E numa primeira história, assim, por uns primeiros capítulos, é para você fazer meio que ele conhecendo ali um povo de um planeta, interagindo ali com eles e tudo mais, se familiarizando. E aí quando ele estivesse ali bem amigo daquele pessoal, você poderia colocar uma batalha acontecendo entre dois seres superpoderosos que acabavam destruindo completamente o planeta e o Goku ficar bem irado com isso e ia lutar contra ele. Acredito que seria bem interessante ver isso. E partindo daí, quando eu fiz o vídeo reimaginando as transformações, eu disse que eu não tinha achado ainda uma solução para colocar o Saiyajin definitivo, Super Saiyajin 4 e o God de forma que elas fizessem sentido. Só que nesse caso, eu acho que se você fizesse a trama do espaço focado mais no Freeza, por exemplo, ele retorna de alguma forma e o Goku ele vai explorar suas origens Saiyajins, nesse caso você poderia botar que ele se torna o Saiyajin definitivo, o Super Saiyajin 4. E ele tem que acabar lutando contra o Freeza e tudo mais. E aí, para encerrar essa saga espacial, você poderia colocar ali que o último vilão era o Broly, e aí o Goku não conseguia derrotar ele sozinho, e nesse momento aparecia o Vegeta, que o Vegeta poderia ter perdido a Bulma ali e tal, e foi atrás do amigo dele, o Kakaroto. E aí eles juntos conseguiam derrotar o Broly, o Goku ensinava ao Vegeta o Saiyajin definitivo, como atingir, e aí quando eles derrotassem o Broly, seria mais interessante na verdade se eles prendessem ele, ou eles podiam realmente derrotar ele, matar ele, porque lá na frente ele iria retornar para tipo uma espécie de torneio do poder diferente, porque aí depois dessa saga espacial, Goku é claro sempre pensando, refletindo sobre tudo que ele está fazendo, tudo que ele está vendo, interagindo com as pessoas e tudo mais, uma obra bem mais introspectiva no caso. Você agora iria para realmente a saga dos deuses, em que o Goku poderia descobrir que existem esses seres extremamente poderosos, que eles podem simplesmente acabar com tudo quando eles quiserem. E em vez do Super, em que ele fica amiguinho do Zeno, quando ele conhecesse o Zeno, ele seria completamente contra ele, porque o Zeno seria simplesmente uma criança que tem o poder de, se ele quiser, e ele já fez isso, acabar com o universo inteiro, os universos inteiros. E você poderia ter um objetivo nessa história, que no caso seria o de se tornar tão poderoso a ponto de poder bater de frente com Zeno. Afinal de contas, a criação dele não está dentro dele, ela não pertence a ele, ela está por fora, então ela pode se tornar maior do que ele mesmo. A obra se tornando maior que seu próprio criador aí. E aí, sendo assim, o Goku e o Vegeta iriam se unir ao Whis e ao Bills para treinar, só que eles nunca teriam essa intenção de amizade, pelo contrário, eles só iriam estar junto deles para se tornarem mais fortes, para em determinado momento derrotar eles. Algo meio Vinland Saga aí. E aí você poderia, a saga do Black, por exemplo, ao invés do Zeno simplesmente aparecer lá e simplesmente sumir com o Black, nesse caso você poderia mostrar que ele era tão irresponsável que ele sumia tanto com o Vegeta, que é quem tá ali lutando contra o Black, quanto o próprio Black. E aí, porra, o Goku nessa hora ficaria extremamente impactado ali realmente, caso em algum momento ele tivesse mudado de opinião, tivesse feito amizade muito grande com esse povo, agora ele retornaria ao objetivo original. Aí os personagens diziam que o Zeno tinha cometido um erro, ele voltava atrás e trazia o Vegeta de volta, até porque não tem mais esferas do dragão, e dali você seguia. Aí o Zeno, ele próprio ia propor o torneio do poder. Ou você poderia dizer que o Goku poderia propor isso, só que no caso com a intenção de meio que conhecer esses outros lutadores, ver o nível de poder das pessoas dos outros universos para meio que começar a formar essa equipe para no final lutar contra o Zeno. Mas eu acho que faria mais sentido realmente o Zeno propor o torneio,
simplesmente por diversão dele, por prazer dele. E aí você tinha ali um torneio com uma dinâmica que ia ser bem diferente, porque o próprio Goku ali, ele não ia querer participar daquilo realmente, porque ia causar destruição dos outros universos e tudo mais. Ele não confia que o Zeno vai conceder o desejo final até. Mas beleza. E aí seria nesse torneio que você podia trazer o Broly lá de volta. Nesse caso você poderia reviver ele, dizendo que ele era um dos guerreiros mais fortes já tinha se enfrentado no universo, e o Zeno traria ele de volta para ajudar os heróis. Ou você poderia ter dito que lá atrás Goku e Vegeta prenderam ele e agora iam trazer ele de volta. E aí você podia também trazer retorno de outros personagens, talvez um Gohan que já tivesse perdido a Videl a esse ponto também, e foi agora pro espaço. E acredito que seria bem interessante essa dinâmica. E realmente seria isso. Você estaria sempre com um pensamento ali, o que a gente está fazendo, o que essas pessoas estão fazendo. Será que esses seres deveriam ter esse poder? Poderiam ter esse poder? Eles merecem ter esse poder? Tem uma forma da gente combater eles, da gente revidar caso eles façam alguma maldade? Existe alguma força que vá punir eles? Ou eles simplesmente saem impunes de tudo? E caso a gente não consiga derrotar esses inimigos tão poderosos, há uma forma da gente trazer ele para o nosso lado, ou educar ele de alguma forma, que ele deixe de ser o que ele é, se torne alguém melhor. Seriam questionamentos que essa obra teria, porque eu acredito que Dragon Ball era para ter evoluído com seu público e não regredido como foi o que aconteceu com o Super. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, das ideias apresentadas aqui, se vocês gostariam de ver esse Dragon Ball que se torna mais maduro, esse Goku mais reflexivo, com peso realmente nas costas do que os outros seres em volta dele fazem ou podem fazer. Comentem aí também se vocês fariam alguma alteração, se vocês teriam uma coisa diferente ou não. E no mais é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima.